Olá, meu nome é Marcos Oliveira e convido a todos para o nosso programa Encontros com o Futuro, produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas nas principais faculdades de negócios do mundo. Encontros com o Futuro é uma série sobre o pensamento e as perspectivas de setores importantes da economia e dos negócios. Serve como inspiração para as atuais e futuras gerações de profissionais e estudiosos do Brasil e do mundo. Tenho aqui ao meu lado Anaísa Salvador, professora doutora do curso de administração da ESPM, Rafael Lionello, professor doutor de Marketing Analytics e líder do Squad de Inteligência Artificial da Inova ESPM, e o nosso convidado de hoje, Cláudio Zanão, presidente executivo da ABIMAP, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados. É um prazer ter você aqui, muito obrigado pela tua presença, e a gente já vai entrar diretamente nos temas principais que a gente quer discutir hoje, e começando por perguntar para você, Zanão, por favor, em um setor tão competitivo, a inovação é crucial para o crescimento. Quais inovações tecnológicas ou novos produtos a ABIMAP vê como transformadores para a indústria nos próximos anos? Bom, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Nós trabalhamos com produtos altamente populares. Do dia a dia na mesa do brasileiro, o macarrão, que é um produto ágil, nutritivo, barato. Biscoitos, que quebra galho de tudo quanto é lado, seja ele no almoço, no jantar, numa refeição intermediária. E pães de forma, nós chamamos pães industrializados, que é um grande concorrente do nosso pão francês, tradicional pão francês, mas hoje com uma vida útil muito maior, ele está cada vez mais na mesa do brasileiro também. Inovação é fundamental para qualquer produto, seja ele na área de embalagem, na área dele de formulação, no aspecto. E formulação é fundamental. Se você tiver inovação, você tem uma chance de chegar na mesa do brasileiro, chegar lá. E a inovação, o brasileiro gosta de provar. Então isso é ótimo. Então se você colocar isso na gôndola, ele vai tentar comprar, ele vai tentar provar. Muito bom. Como é que você classifica o mercado brasileiro no momento atual? Como é que está o consumo brasileiro desse tipo de produtos que vocês comercializam? As técnicas de produção e de comercialização, como é que você classifica o Brasil nesse mercado tão disseminado no mundo inteiro que é dos produtos da ABIMAP? Como eu disse, nós somos do dia a dia do brasileiro. Biscoitos e macarrão, massas de uma maneira geral, nós somos o terceiro mercado consumidor mundial. Então nós somos muito mais vistos do que queremos sair daqui. E pães de forma nós estamos em sétimo em volume no mercado mundial. Então são produtos altamente consumidos. A indústria brasileira é muito moderna, ela é atualizada, ela tem equipamentos de altíssimo volume e ela é informatizada também. Você não tem mais o toque humano no produto. Desde a massa ser preparada até o produto estar embalado, tudo é automatizado. Então nós estamos sempre conseguindo oferecer algo diferente a um preço justo. E como é que vocês estão vendo o futuro? O futuro, vamos dizer, do setor, o futuro dos alimentos industrializados. Como é que isso hoje em dia se adequa às demandas que vocês já têm? Como é que o setor vê o futuro desse segmento no Brasil? Sem industrialização, sem produto industrial, o mundo vai acabar, nós vamos passar fome. Não tem como você querer comer sempre produtos orgânicos, produtos naturais, que é impossível. Volume é com a indústria. Para vocês terem uma noção, uma máquina de macarrão ela chega a produzir 10 toneladas hora. Olha. Biscoitos 5 toneladas hora. Então, sem você ter uma parte industrializada, você não consegue alimentar a população de uma maneira geral. É óbvio, você quer comer algo mais leve, você está brigando com a balança, tudo é possível. Então, coma com moderação, beba com moderação. Então, os produtos, de uma maneira geral, eles são nutritivos, eles são ágeis, eles são fáceis de você consumir, de você ter na sua casa. Durante a pandemia, o macarrão foi a vedete, porque o brasileiro regular, o brasileiro normal, vamos dizer assim, ele sai para comer churrasco.
Como ele não saía, dentro de casa, churrasco é mais complicado. E macarrão tem uma facilidade. A dona de casa chega, tem 2 filhos para alimentar, e o marido chegando, e ela é responsável pela janta. Macarrão na turma. Ah, eu gosto de vermelho, hoje o molho é branco. Eu quero espaguete, ah, só tem gravatinha. Ah, mas não tem gravatinha para todo mundo, põe espaguete junto. Quebra galho, não há problema nenhum. Então o espaguete, o macarrão, ele foi a vedete durante a pandemia. Quem sofreu mais foi o biscoito, porque você não tinha a gaveta do escritório. É verdade. Então você não tendo a gaveta do escritório, você não tinha aquele consumo, você não tinha as bombonieres. E quem aumentou muito o consumo foi o pão de forma. Pelo fato da padaria estar fechada e você não ter acesso ao pão francês. E eu declaro, pão francês quentinho é imbatível. É verdade. Bom, eu queria saber o que você vê como tendência para esse mercado em vista dessa demanda crescente no mercado de pessoas com restrições, sejam elas veganas ou questões relacionadas a glúten, lactose. O que você vê como tendência para esse mercado nesse sentido? As restrições sempre houveram. Eu chamava até a dieta do ano, né? Qual era a dieta que ia chegar agora? Uma que veio, chegou e ficou foi o glúten. Esse a gente não pode realmente desprezar. Então chegou o produto e muito se descobriu realmente que pessoas tinham uma reação ao glúten. Então você tem hoje macarrão feito de farinha de arroz, macarrão feito de farinha de milho. Então a indústria se adapta. Agora, o que acontece hoje com muitas pesquisas, por exemplo, 1/3 do panetone consumido no Brasil é para presente. Então a inovação veio na embalagem. Sim. Sim. Né? Você vai levar o presente e você quer uma embalagem bonita. Sim. Então, aí a característica. Os lares brasileiros, uma grande maioria é um indivíduo, 2 indivíduos, talvez 3. Então vem a monoporção. Se você comprar 500 gramas para 2, talvez dure uma semana, 10 dias. Se você comprar menos volume. Então, a adaptação da embalagem, a adaptação do volume nas embalagens foi fundamental também para se permanecer na mesa do brasileiro, para se permanecer constantemente lá. Bacana. Rafael? Vou pegar o gancho e Vamos lá. fazer uma pergunta nessa linha. A Anaísa falou sobre tendência, né? De consumo. E aí a gente está falando aqui, claro, de fabricantes, né? De macarrão, de biscoito, de pão de forma. Que eu imagino aqui que geralmente vendem por meio de varejistas, né? Eles chegam no consumidor por meio de algum intermediário. E aí, pensando aqui, né, em termos de tendência de consumo, a minha pergunta é como que o setor, né, ele acaba olhando para essas questões de tendência, uma vez que a compra, né, do produto, ela acaba ocorrendo não de forma direta, acaba ocorrendo de forma indireta. Então ela acaba gerando menos informação, né, direto do consumidor, né? O revendedor lá, o varejista, ele tem um volume de informação privilegiada, né, em comparação ao fabricante. Então a pergunta é um pouco isso, né? Como que a indústria ela consegue capturar essas tendências, uma vez que ela não está diretamente, né, ligada ali no ponto de venda com o consumidor, né? Como associação, a Abimap é uma prestadora de serviços sobre um FII mensal. Se você não entregar o serviço, eles têm o direito de ir embora e não ficar mais conosco. E nós já, em 10 anos, dobramos o número de associados. Nós temos 2 grandes pesquisas que nós compramos e cedemos ao associado. Uma é da Nielsen. A Nielsen faz pesquisa no ponto de venda. Então, tudo que passar pelo supermercado, pela gôndola, ela capta. E a outra é a Kantar World Panel. Ela faz dentro da casa do consumidor, dentro da despensa do consumidor. Então, você tem 2 caminhos para se chegar no mesmo volume final. E ali você pode tirar uma série de observações de necessidades, como eu falei. Um lar com uma pessoa, um lar com 2 pessoas, como é que é esse consumo perto de uma família de 10 pessoas, 5 pessoas? Uma coisa interessante é que CDE é volume no Brasil. Classe AB, ela não tem problema na gôndola de alimentação do supermercado.
ela pagar 5 ou 10 não vai fazer a diferença nenhuma, mas para CDE faz. Então, muitas vezes você tem uma inovação, mas você não tem volume para manter essa inovação na gôndola, porque a CDE não tem um bolso elástico. Sim. É muito restrito, eles são obrigados a ficar. Então, foi interessante que quando lançaram a rotulagem frontal, a repórter perguntou, agora que o senhor sabe da rotulagem, o senhor vai comprar esse produto? Ele falou, eu compro o que cabe no meu bolso. Sim. Não o rótulo, infelizmente. Então, é uma perspectiva. Nós temos pesquisa para nos orientar o futuro e sabemos quão é difícil você ter o suficiente para se alimentar. Eu tenho uma experiência de ter trabalhado alguns anos na Nielsen e eu conheço bem os índices, tanto os índices de consumo no varejo, nos supermercados e nas lojas, como também os índices que mediam a presença e a permanência de determinadas categorias de produto dentro das casas. Eles chegam, eu não sei como isso hoje está, mas não deve ter mudado muito nessa questão. Eles chegam a saber quantos produtos você tem em casa, quais que você consome primeiro, quais que ficam mais. Isso tudo vai subsidiando as indústrias, especialmente a indústria da ABMAP, para que você faça ajustes e possa conseguir melhorar essa performance, ou até, inclusive, como no caso dos chocolates, que são casos clássicos, que você precisa ter em casa para consumir. Você não vai sair de noite de casa para consumir um chocolate. Vou comprar um chocolate. Mas se tiver em casa, então, qual é o esforço? E também no caso das massas e dos biscoitos. Leve para casa, guarde na sua casa. Porque aquela hora que você abre ali o armário, na minha casa é aqui em cima, então a gente abre ali, você tem que olhar lá e dizer, opa, esse aqui é meu. Então você vai lá e pega. Nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta, Zanão. A questão da comunicação. Como é que você vê o teu setor se comunicando com os consumidores, transmitindo uma impressão das coisas modernas, dos mais modernos conceitos e entregas que as demandas, pegando aí o ponto da Ana, que hoje existe uma mudança de comportamento, especialmente nas classes A e B, mas como é que vocês estão se adaptando para comunicar tudo isso que a indústria trabalha? A indústria de alimentos, normalmente, ela não é muito pródiga em fazer comerciais, em chegar lá, porque ela tem umas margens mais reduzidas. Então, ela é obrigada a se comunicar um pouco mais de um canal indireto. Por exemplo, hoje a mídia social, isso ajuda bastante, todos eles já têm. Sim. Uma coisa que ajudava muito antigamente era a embalagem, mas nossa embalagem está virando bula. Então, nós estamos perdendo a embalagem porque tem tanta informação e uma informação que não tem a linguagem do consumidor, isso que é pior. É uma linguagem técnica, uma linguagem química. Sim. Então, aquilo pouco adianta. Mas cada país tem o seu sistema, tem a sua ideia de trabalho. De uma maneira geral, a indústria se comunica muito no ponto de venda. É ali que se decide o shopper na hora se ele vai levar aquele produto ou outro. Então, o produto bem exposto, bem trabalhado no ponto de venda é fundamental para que ele tenha o consumo no momento correto, no momento certo. Eu não vejo, basicamente nós não vemos propaganda em TV. Sim. Isso, o custo-benefício é muito alto. Sim. Então você acaba ficando muito mais na mídia social, nos sites e no ponto de venda. A penetração é 100%, né? Todas as lojas têm algum produto das categorias de vocês e, portanto, a questão é mais uma briga pela participação de mercado, pela preferência deste ou daquele produto mais sazonal, como você comentou dos panetones e tudo. O biscoito e o macarrão é 99,6% de penetração. Ainda falta 0,4, então. Temos um objetivo aí. Preciso localizar esse indivíduo todo ano. Quem é aquela pessoa que não muda comprou. muito ali. O pão é um pouquinho menos, chega a 90%. Ele foi muito bem agora, como eu falei, na pandemia. Mas eu lembrei de um fato de inovação. Há 10 anos atrás, perguntaram qual era a melhor embalagem de biscoito. A pessoa respondeu, aquela que não faz barulho na gaveta quando eu abro. Lá no escritório, né? Exatamente. Aquele aí o cara entrega tudo. Ela entrega tudo. Tem que ser um papelzinho macio. Mais macio, etc. E você vê que as nossas embalagens também mudaram, né? Elas foram se adaptando. As embalagens são muito mais hoje seladas, ela tem uma garantia de qualidade.
Então, o nosso produto ele não deve nada ao produto estrangeiro similar. Que bom. E pela extrema penetração da categoria, como é que você define para nós a questão do suprimento? Existem fábricas que atendem todo no Brasil inteiro? Porque alguns setores são produzidos mais numa região, outros noutras. Mas no caso da Bimap, você tem representantes e associados no Brasil inteiro? Sim, nós temos 150 associados. É óbvio, né? O Pareto funciona em qualquer varejo aí. Então você tem sempre aquela tendência. Mas o bacana no Brasil é que o líder de macarrão e biscoitos, ele tem 1/3 desse mercado e é nacional. Ah, olha que bacana. Tá? Eu posso citar se vocês quiserem, porque ele está em bolsa. Sim. Mas então você tem, para ele se manter líder com 1/3 de share, você imagina então o trabalho que eles desenvolvem. Sim, sim. E eles têm marcas no Brasil todo, eles têm uma tendência a não eliminar a marca quando adquirem um concorrente. Então eles chegam a ter 15, 16 marcas diferentes. Macarrão é um produto que não aguenta frete. Sim. Então se você viajar muito, o frete é maior do que o preço. Então você tem que ter fábricas regionais, e você tem muitas fábricas pequenas que acabam suprindo. Eu morei alguns anos em Goiás e o pão de forma chegava vencido. Ah, puxa vida. Porque era uma semana, 10 dias, né? Não dava tempo. Hoje já tem pão de forma com 60, 90 dias de prazo de shelf life. Então a adaptação é constante, né? E aí a estratégia, a logística é fundamental. Muito bom. Ana. Você vê... Não, aqui, quando eles perguntaram sobre a comunicação, eu ia falar para você lembrar das datas também, né? Ah, tá. Vamos lá, pode emendar que depois a gente edita e fica. Ela está querendo dizer que nós, da associação, nós tínhamos dia 25 de outubro, é o Dia Mundial do Macarrão. E foi também promulgado como Dia Nacional, também na época foi acertado isso. E 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão. Então é celebrado como o Dia Mundial do Pão. Outubro é o melhor mês, então, para nós, porque eu adoro. Exatamente. E nós criamos 20 de julho o Dia do Biscoito. Ah, muito bom. Porque o nosso associado falou, por que macarrão e pão e por que biscoito não tem? Então, se vocês querem, nós criamos o Dia do Biscoito também. Então, são datas comerciais que nós utilizamos, que o nosso associado utiliza para promover os produtos. Sim, muito bem. Em relação a essa questão de ter uma comunicação muito forte no ponto de venda, né? Eu trabalhei com trade marketing, com promotores, então a gente viu um esforço muito grande de montar aquela gôndola bonita, enfim. E hoje em dia a gente vê essa tendência principalmente para os mais novos, né? Eu perguntei na sala de aula outro dia quem ia ao mercado, eles falaram, assim, todos eles falaram que não vão ao mercado. Todo mundo prefere comprar online. E isso, para esse tipo de negócio que tem uma comunicação mais nesse ponto de contato físico, como que você vê isso como uma ameaça? Quais as oportunidades nesse sentido? O online, eu não tenho um índice para te dizer exatamente, mas ele significa muito pouco ainda. Muito pouco. Talvez pelo produto ainda. Se o shopper normalmente é a dona de casa, ela vai conseguir, ela vai querer olhar, vai querer ver. A compra online ainda é um pouco mais restrita, né? Talvez para alimentação seja melhor, mas para esse tipo de produto praticamente não há um grande volume nesse sentido. Mas eu acho que você tem que encantar o cliente, essa palavra nunca vai mudar, né? Você tem que, de alguma forma, fazer com que ele tenha conhecimento do seu produto, com que você tenha facilidades e também as promoções, né? As velhas promoções ainda continuam. Agora, hoje você sabe que o seu promotor tem que estar, por exemplo, de 1 a 15 dentro do mercado, não de 15 a 30. Então, você fazer a promoção na hora certa, no momento certo, naquela gôndola correta, isso é fundamental, porque você pode gastar dinheiro sem ter resultado. Então, as métricas que nós temos hoje de você dentro de um supermercado, de compra, são fantásticas, né? Você só não pode se entusiasmar demais com isso e complicar. E onde você trabalhou, você tinha me dito ontem, você entra numa gôndola, você vê o produto, ele é todo uniforme. Aquilo chama atenção. Como antigamente eu tenho 2 filhas, chamava atenção a área das Barbies. Então isso é atrativo ao público. Rafael?
Bom, a gente está falando aqui de um produto, de um bem de consumo, né? E aí a minha pergunta é um pouco sobre... É um tema bastante relevante aqui para a gente na SPM, que é marca, né? A gente é uma escola de negócio, né? De marketing e propaganda. E temos grandes especialistas aqui de marca na escola. E aí, claro, quando a gente está falando de um produto como massa, biscoito, pão de forma, né? A gente sabe que investir em marca é uma das grandes formas aí que a gente tem de se diferenciar de concorrente, né? Da gente manter nossas margens um pouco mais elevadas. Então, a pergunta é sobre o nível de maturidade, né? Como que o senhor vê o nível de maturidade aí de uma forma geral dos associados e da indústria em termos de marca e estratégias de marca, né? São nossos associados o maior pastifício, que é o lugar onde você produz um macarrão do mundo, uma marca internacional, é nosso associado. Assim como aquele pastifício de fundo de quintal também, muito mais modesto. E a maior bakery do mundo também é nosso associado. Então, dentro da associação já se convive pequeno, médio e grande. E para nós tem o mesmo peso. Quando eu assumi a associação, me falaram, não queremos panela. Vocês mandam. Então, todo mundo tem voto, tem direito a verificar as coisas. E eu nunca vi uma intimidação. Nesse ponto, o brasileiro é fantástico. Eu tenho um associado que ele começou a terceirizar, ele faz uns produtos diferentes, de pequeno volume. Então, ele faz para diferentes marcas concorrentes. O mesmo produto, obviamente, cada um na sua embalagem. E ele vem crescendo cada vez mais, porque ele vai fazendo um ótimo produto, a embalagem fica fantástica e todo mundo quer ter aquilo na gôndola. Você ter uma gôndola completa é fundamental. Não basta você ter 2, 3 tipos de biscoito e não ter nada dos outros 10. Você tem que ter um mix completo. Macarrão é a mesma coisa, você tem que ter um mix completo ali. Uma coisa bem interessante também sobre saudabilidade foi que você comprar um pão francês integral, ele é cheio de pintinha preta são as fibras. Ótimo, não tem problema nenhum. Um macarrão integral, ele é meio marronzinho, por causa das fibras também. Só que não agrada primeiro a esse olho. Você, depois de degustar, o produto é o mesmo. O pão de forma, ele conseguiu ser integral e agradar a todos. Ele abriu um mercado que não existia nessa parte de integrais. Então, ele foi muito bem aceito e com ele você trouxe uma série de outros produtos incorporados ao mesmo pão. Então, nós estamos sempre com as novidades, combatendo, liderando e, obviamente, quando alguém tem algo de sucesso absoluto, a imitação também vale. Sim. Não é problema nenhum. Aliás, não é imitação, desculpe, nós estamos numa benchmark. Estamos aqui na escola de marcas. Eu tenho 2 perguntas. A pandemia trouxe uma infinidade pelo menos chegando ao nosso conhecimento, muita gente começando a fazer pão e fazendo massa porque ficava em casa e tinha um pouco mais de tempo. E é gostoso de fazer se você tem tempo, e se você tem aquela predileção. É uma delícia, é um momento de você estar ali fazendo alguma coisa para a sua família. Sem dúvida. Vocês notaram alguma mudança em algum perfil, em alguma região, motivado por isso? Isso causou algum tipo de comentário e conversa sobre essa parte dos pães feitos, especialmente os pães e as massas, mas numa tiragem mais limitada? Isso chegou de alguma forma, a constar de alguma conversa de vocês, da ABMAP? Eu diria que não, porque em termos de volume, nós produzimos 5 milhões de toneladas ano. Aí não dá para... E aí você está me falando de um produto que provavelmente vai ficar mais caro do que o industrializado. É verdade. Então vai complicar tudo. É verdade. Agora, o bem pessoal é fantástico, né? Se produzir, você gostar de fazer. Então isso sempre vai existir. Então, por exemplo, algumas farinhas, aquela farinha de 1 quilo, que nós compramos para fazer um pastel em casa, alguma coisa, ela hoje tem a farinha integral de 1 quilo. Tem uma farinha mais granulada. Então, alguns produtos chegaram... Houve algumas mudanças no mix muito pequenas para atender esse pessoal. Que não refletem em termos de mercado. Isso não vai mudar o share dele, nem o volume dele. Entendi. Mas a gôndola dele fica legal, porque ele tem produtos mais simples até uns mais sofisticados também. Interessante. Então, de uma maneira geral,
principalmente na área de pães, chegou até, eu vi até outro dia, você vê muito mistura para bolo. Agora chegou a ter mistura para pães. Olha lá. Então teve algum tipo de reflexo motivado Se você vai na Alemanha, só tem mistura para pães, não tem de bolo. Aqui é o pois contrário, né? Aliás, é uma vergonha, mas a mistura para bolo é a única que eu sei fazer um bolo. Isso aí, olha, segredos nunca antes revelados, hein? Atenção. Deixa eu fazer uma pergunta que para mim é importante, ainda mais no ambiente que a gente está aqui. A categoria que a ABMAP representa, as categorias, elas são categorias grandes, né? De grandes volumes. Elas exigem grandes estruturas de distribuição, grandes estruturas de produção de matérias-primas, de controle de qualidade. Quer dizer, é um jogo que se joga com muitas empresas, mas tem que jogar pesado, né? Você tem que investir, você tem que manter aquela qualidade e tudo mais. A ABMAP tem recebido novos associados, ou seja, há um grande número de empresas novas surgindo nesse setor, que é um setor forte, que você não é qualquer um, né? Nós vamos criar aqui a nossa empresa, não é fácil fazer isso. Não. Como é que está essa chegada de novas empresas na ABMAP para trazer talvez uma visão diferente, uma visão nova no mercado? Nós não temos 100% dos fabricantes brasileiros na associação. Certo. Os maiores, os principais estão lá. Sim. Mas a todo momento chega algum associado pedindo para entrar. Pelos serviços, nós temos uma doutora em alimentos, engenheira de alimentos, que é especialista nessa área, por exemplo, da rotulagem frontal, nessa área das receitas, de Anvisa, de trabalhar com o MAPA, com o Ministério da Pecuária, Abastecimento e tal. Então, é um serviço que nós prestamos. Nós temos um convênio com a Apex, que é a Agência de Promoção de Exportação, onde nós levamos desses 150, hoje teria em torno de 80, 90 associados para fazer feiras lá fora, para participar de workshops lá fora. Nós vendemos para ele, põe um pé aqui, um pé lá. Certo. Você tem que participar, você tem que abrir mercado. Então nós oferecemos esse tipo de serviço. Nós temos a promoção, como ela bem colocou, das datas. Nessas datas nós não conseguimos ainda fazer com que o associado promova no dia do biscoito o seu biscoito, da maneira que ele quiser. Porque a hora que nós conseguíssemos isso, eu gostaria de ter uma nova Black Friday de biscoitos, de massas, de pães. Sim. Então nós sempre oferecemos serviços diferenciados para que o associado se sinta bem. Então, como eu falei para você, ter uma Nielsen, a Nielsen é um custo tremendo. É impossível qualquer um comprar. Os grandes têm, Sim. mas o pequeno não tem. E também, olha que interessante, a maioria começou com farinha de trigo de 1 quilo, farinha doméstica e farinha para panificação, etc. Agregou valor, ele montou o pastifício ao lado. Sim. É água e farinha. Sim. Agregou valor. Sim. Agregou mais valor, ele colocou os biscoitos. Sim. Ele só não foi para o pão de forma pela logística. Porque todos esses 3 produtos é a mesma logística, o mesmo comprador, o mesmo armazenamento, mesmo caminhão de entrega. O pão de forma que é diferente. Agora, com a vida útil maior, talvez ele possa ser mais integrado. Então, tudo foi uma série de fatores que foram se somando e facilitando a colocação desses produtos na gôndola. Muito interessante. Eu estava pensando, você falou do pão de forma de ter mais tempo de duração. Eu me lembro quando era jovenzinho que muitas vezes a gente abria o pão de forma e ele não estava bom. Sim. E na praia e tal. E aí hoje em dia já não, né? Ele dura e tal. Quer dizer, é uma necessidade natural de que os produtos tenham mais qualidade no sentido de durar mais e tudo mais. E antigamente era muito fresco, eu acho. Alguma coisa estava viva lá no meio. Você e tem acabava... uma formulação mais rica hoje. E como eu disse, nós somos controlados pela Anvisa e pelo MAPA. Sim. Então, tudo que é feito é aprovado. Sim. Você não pode colocar nada ali que não tenha passado pelo crivo governamental. Sim, sim. Então, não há nenhum problema em consumir os produtos. Agora, se você beber água em excesso, você passa mal. Sim, sim, sim. Então, o excesso sempre é prejudicial à saúde de uma maneira geral. Zanão, a gente tem sempre um costume aqui de concluir os nossos encontros
pedindo que as pessoas comentem a respeito da visão que tem sobre o futuro das categorias que trabalham, que conhecem e que lidam. Então eu queria te pedir isso também. Como é que você vê o futuro da Abimap, o futuro do seu setor, ou para onde vai isso e que vocês estão trabalhando, estão esperando, estão investindo para que aconteça no mercado que vocês representam? Rapidamente, macarrão é um produto fundamental. Nós temos cerca de 60 formatos, mas metade do consumo de macarrão no Brasil é espaguete. A Itália tem 500 formatos. Olha. É quase uma religião. Para lá de novo. É quase uma religião. Então você tem muitas saídas aí, muitas coisas. Então vai Páscoa, tem lá o do coelhinho. É Natal, tem a árvorezinha. Então é você a promoção no lugar certo, na hora certa. Biscoito é incrível, né? Você pode fazer uma dieta na base do biscoito ou pode até pegar um produto mais que você tenha mais prazer, seja mais adocicado, alguma coisa. E são mais de 1.600 tipos diferentes. Então ele tem para toda ocasião, para um lanche depois, para ficar até mais tarde. Aqui em São Paulo, que a gente pega um carro e demora 1 hora para chegar, o biscoito quebra o galho ali. Ou uma viagem maior, você morde um biscoito e você tira o sono da cabeça também. Então ele é muito versátil, muito fácil. E o pão de forma ele está chegando agora pesadamente. Ele está concorrendo muito com o pão francês, porque o custo dele por quilo chega, a maioria das vezes, a ser menor que a da padaria. Quer dizer, o custo porque nós não compramos pão francês por quilo, nós compramos por unidade. E pagamos sem saber, às vezes, que aquele quilo é muito maior. Então, o pão de forma ele veio, mas não elimina. Eu vou na padaria de manhã para pegar um pão francês quentinho para o café e levo um pão de forma para a semana, para a janta, etc. Então ele abriu um caminho, ele é hoje a refeição principal, ele pode ser o lanche, ele pode ser o jantar de fim de dia. Então são 3 categorias que estão se reinventando a todo momento e aproveitando os momentos, as boas horas de consumo. Então você vê que as empresas do seu setor estão se adaptando para as mudanças sociais, né, de trânsito e de tempo e de unidades residenciais com 1 ou 2 pessoas. Isso tem acontecido, essa evolução da indústria para poder acompanhar e liderar essas mudanças? Como eu te falei logo no começo, como é que eu ia descobrir que 1/3 do panetone é presente? Pois é. Por que eu ia fazer a embalagem? Então agora eu sei, eu vou chegar lá com aquela caixinha simples, não, eu pego um pouquinho mais sofisticado, algo diferente. E o bacana é que o produto lá dentro também, há 5 anos atrás nós trouxemos lá dos Estados Unidos uma cientista de alimentos, ela fez um salão do panetone aqui, ela falou, e o salgado? Bom, ele saiu acho que o ano passado. Tá? É assim recente. E ela visitou os concorrentes, visitou o pessoal. Nós fizemos um congresso agora, onde ela veio também para falar um pouco do futuro, principalmente da mulher dentro da administração, de uma maneira geral. Então, nós estamos sempre recebendo insights, seja internos e externos, para que as coisas mudem, para que a pessoa se adapte às novas necessidades. Muito obrigado. Eu quero, em nome do World Observatory, da ESPM e da Prime, agradecer muito a presença aqui conosco de Cláudio Zanão, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados. Agradeço muito a sua presença, foi uma honra. Espero tê-lo em breve aqui junto conosco novamente para a gente conversar um pouco mais, deixar a gente com uma vontade danada de comer uma pasta, né? Fala a verdade. Ele falou do espaguete, que eu sou doido por espaguete, então a partir de agora está liberado para a gente ir correndo atrás do espaguete. Cláudio, muito obrigado. Boa sorte para vocês, um bom ano ainda nesse ano que falta e que cresçamos todos, e especialmente a área da Abimap. Muito obrigado, viu? Prazer foi nosso e conte sempre com a gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês.